No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar, onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, e pode localizar também pelo Robson Cidadão e faz a sua inscrição. E ainda chegando aos estados do Nordeste, através da Band, e também ao Sul e Sudeste do Brasil, através da TVT e suas retransmissoras. No programa de hoje, vamos conversar com o governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, a quem eu dou as boas-vindas. Seja bem-vindo, governador, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. Eu que agradeço a oportunidade. Está falando com você, está falando com o Nordeste, com a minha terra, com a Bahia. Obrigado pela oportunidade. Estou honrado de estar aqui com você. Obrigado, governador. Iniciou a nossa entrevista pedindo que o senhor compartilhe conosco uma reflexão, uma avaliação que o senhor faz da atual conjuntura política que o Brasil está vivendo. Momento difícil, o momento atual do Brasil. Primeiro, do ponto de vista da sua democracia. Ameaças constantes à democracia brasileira, à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, aos princípios constitucionais, ao Estado democrático de direito, à soberania do Supremo, portanto, do Poder Judiciário. É um período de conflagração. Estamos vendo um período que vai exigir muito cuidado de todos nós, defensores da democracia, defensores da liberdade, para que não tenhamos e não haja a menor hipótese de ter ruptura. Do ponto de vista de gestão e administração, também um desastre, lamentavelmente. O governo Jair Bolsonaro é um desastre em tudo. Se pudesse dizer, bom, tem alguma área onde ele performa bem? Não. É que nem aquele sanduíche, o X-tudo. Ele é o X-tudo de mal. Faz mal tudo. Faz mal a economia, faz mal a saúde, faz mal a educação, faz mal o meio ambiente, faz mal a cultura, faz mal o esporte. Não tem área onde ele tem um desempenho razoável que seja. Ou é no conflito, ou é no emparedamento, ou é no conflito, no emparedamento e mais na ineficiência e na incompetência. Então, veja o resultado da economia brasileira. Nós vamos crescer menos de 1%. Olha o resultado da economia de São Paulo, vamos crescer aqui 7%, vai ser o crescimento econômico de São Paulo. Nós estamos dentro do Brasil, mas nós aqui não perdemos tempo com bobagens, com conflitos, planejamos bem a nossa estruturação de governo, temos colaboradores capazes, não brigamos entre nós. O secretário da Fazenda é o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o secretário da Saúde é o médico infectologista Jean Gorenstein, que tem uma trajetória brilhante aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo. Na educação é o Rocieli Soares, que foi ministro da Educação do governo Temer, é o secretário da Educação. Na cultura é o Celso Saleitão, carioca, que foi ministro da Cultura no governo Temer, hoje é o nosso secretário da Cultura, e assim vai. Turismo é o Vinícius Dumers, que foi ministro do Turismo também no governo Michel Temer, e hoje é o nosso secretário de Turismo aqui em São Paulo. Em todas as áreas onde você põe o olhar aqui em São Paulo, nós vamos bem. E vamos bem porque temos uma equipe. Não é porque tem o governador. Óbvio, o governador ajuda, formou uma boa equipe, um bom time, delega, é descentralizador no âmbito de governo, mas aqui nós planejamos a execução e acompanhamos a execução, respeitamos a necessidade de geração de emprego, da proteção social, da educação. São Paulo fazendo, Robson, uma revolução aqui na área da educação, que aliás é que eu desejo um dia para o Brasil, para o meu país, é que possamos ter mais escolas de tempo integral. Aqui tínhamos 363, Robson, aí eu vou concluir para te ouvir, hoje temos 1.878 escolas de tempo integral. Em 2 anos e meio, nós fizemos 6 vezes mais escolas de tempo integral do que os nossos antecessores, que eu não estou criticando. Fizeram 363 escolas, levaram 16 anos para fazer, mas fizeram, ok, fizeram bem, mas nós colocamos o vetor 6 e 6 vezes mais escolas de tempo integral, 8 horas de aula dia, escolas digitalizadas, crianças aprendem com tablet, com computadores, tem Wi-Fi em todas as escolas, todas elas foram reformadas, as escolas servem 5 refeições dia para as crianças, tem aula de educação física, exercícios, prática esportiva, a prática da cultura, crianças que querem dança, que querem música, que querem artes plásticas, que querem artes circense, que querem artes cênicas, eles escolhem, e curso de inglês, inglês para todos. Todas as crianças aqui do ensino fundamental preparadas para saírem da escola falando inglês, e as melhores serão premiadas com viagens aos Estados Unidos e à Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, para que todos se sintam motivados
a ter o domínio do segundo idioma, que é o inglês. Isso é visão social adequada e correta. Os pais podem trabalhar durante o dia, sabem que os filhos estão bem acolhidos por 8 horas, aprendendo, se alimentando bem, 5 refeições dia, volto a mencionar isso. Ainda tem a oportunidade de ter a sua manifestação cultural de acordo com aquilo que ele mais tenha propensão e vocação, e ainda saindo falando inglês. É tudo de bom, é o sonho de um Brasil melhor, de um Brasil transformado. E é isso que nós estamos fazendo aqui em São Paulo. Enquanto isso, governador, o governo federal está no 4º ministro da Educação, que outro dia ainda soltou uma pérola dizendo que crianças que têm alguma deficiência deviam ser afastadas das escolas públicas porque atrapalham os alunos que não são deficientes. Veja se isso é uma colocação minimamente aceitável de um ministro da Educação. Esse é o governo Bolsonaro. Na saúde nem se fala, dispensa comentários, né, Desastre. governador? Governador, e eu gostaria de captar sua avaliação em relação à situação de acontecer ou não acontecer um processo de impeachment relativo ao presidente Bolsonaro. Eu gostaria de medir, né? Primeiro, assim, o seu apoio, se há um apoio efetivo de sua parte. Em havendo apoio, se o senhor acredita realmente no processo de impeachment, que venha a chegar até o fim em relação ao presidente Bolsonaro, e se acredita e o senhor apoia, o que é que falta para ele acontecer? Falta a deliberação do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, é isso que falta. O presidente tem o comando da Câmara e, dadas as circunstâncias constitucionais, é ele que delibera se apoia e inicia o debate do impeachment para Jair Bolsonaro ou não. Por enquanto, ele engavetou 131 pedidos. Tem notícias que tem mais 2 pedidos aí sendo encaminhados nos próximos dias. E tem uma CPI que conclui o seu relatório também nas próximas semanas e, a meu ver, será um relatório absolutamente condenatório a Jair Bolsonaro, não só do ponto de vista do seu negacionismo, seu notório e claro negacionismo, assim como da ineficácia, inépcia do Ministério da Saúde, como também a configuração de atos de corrupção, tráfico de poder, tráfico de influência de parlamentares, de lobistas, para venda de vacinas que nunca chegaram e que pagaram propina com a intenção de se tornarem milionários da noite para o dia, dada a escala de compra de vacinas. É uma vergonha, mas o tema do impeachment dependerá sempre do presidente da Câmara. Eu me manifestei favorável, dadas essas manifestações feitas em 7 de setembro pelo presidente Jair Bolsonaro. Ainda que ele tenha pedido desculpas 4 dias depois, mas como pode um presidente da República ameaçar o Supremo Tribunal Federal, ameaçar ministros do Supremo, ameaçar os democratas? Aliás, essa é uma rotina, não é, governador? Num dia, não foi a primeira vez. Protagonista, não é a primeira vez desde o início do governo, aliás, desde o período de campanha, né? E sempre cria essa expectativa de que vai resolver o problema e vai se transformar num bonzinho, né? Que lamentavelmente a gente, e para o mal do país, a gente sabe que não aconteceu nem vai acontecer, né? Você tem razão. E governador, como é que o senhor avalia essa participação do MBL, do Vem Pra Rua, de alguns movimentos que chegaram, tentaram convocar as pessoas às ruas, né? Mas, por exemplo, reclamava a presença do próprio PT, que não esteve lá presente, mas também, por outro lado, tinha faixa, nem Lula nem Bolsonaro, né? E tinha lá o boneco inflável do Pichuleco. Como é que é possível coordenar e somar num movimento onde você, digamos assim, tenta expelir quem você quer somar? Bem, fizeram um esforço. Não foi mal sucedido, mas teve um número bem menor de pessoas do que se supunha que poderiam mobilizar. Mas foi um passo adiante, Robson. Vamos olhar aqui pelo meio copo cheio. O passo bom é que nós tivemos ali figuras expressivas da democracia brasileira, lá na Avenida Paulista, clamando pela proteção à Constituição, clamando pela proteção à liberdade, ao Estado democrático de direito. Isso foi um passo. E clamando também muitos pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eu vejo que se o impeachment não for colocado em pauta no Congresso até o final deste ano, não será colocado no ano que vem. É melhor, neste caso, se não for colocado, repito, até dezembro, é melhor que possamos vencer Bolsonaro pelo voto nas eleições democráticas e com urna eletrônica em outubro de 2022.
Pior é o alto preço que o brasileiro vai pagando até lá, né, governador? Infelizmente. Gigantesco. Não 30 sei se nós milhões. aguentaremos ainda todo esse tempo desse presidente na cadeira, né? Você tem Mas, razão, Robson. 30 presidente, milhões de pessoas vulneráveis no Brasil hoje, das quais 20 milhões desempregadas e 10 milhões, estou arredondando um pouquinho os números, 10 milhões de esfomeados, pessoas que não têm o que comer. São 30 milhões de pessoas entre desempregados, entre aqueles que tinham algum tipo de renda por algum biscate que faziam, hoje não conseguem mais fazer. Então, nós temos 30 milhões. Nunca se viu tanta pobreza no Brasil como agora no governo Bolsonaro. Só para ratificar a sua colocação, que está absolutamente certa. perfeito. Governador, e para se contrapor a tudo isso, né, no passado, o senhor chegou a apoiar o presidente que aí está, mas depois o senhor se reposicionou, e agora, inclusive, ao que se observa nos bastidores e mais ou menos pela sua movimentação, se percebe que há uma tentativa de que o senhor se contraponha, inclusive como um candidato. Eu gostaria de saber se isso procede, se o senhor poderá renunciar, de fato, no próximo ano, não concorrendo, inclusive, à reeleição como governador de São Paulo, mas renunciar para concorrer à presidência da República? Robson, sim, eu sou pré-candidato à presidência da República, aliás, disputando as prévias do PSDB, que vão acontecer no dia 21 de novembro. Prévias democráticas, com outros 3 nomes do PSDB, o que é uma demonstração de capacidade do PSDB de ter nomes, ter pessoas capacitadas para Eduardo Leite e disputar, Tasso Gereissati, né? e Arthur Virgílio. E Arthur Vigílio. E o nosso nome são 4 que disputam o universo de 1.400.000 eleitores que são filiados do PSDB e mais deputados estaduais, federais, governadores, vice-governadores, prefeitos, vice-prefeitos e deputados estaduais e vereadores também. E aí, a partir de novembro, teremos a definição de quem será o candidato do PSDB. E isso tem um fator interessante, Robson, porque quem vencer as prévias será naturalmente o candidato à terceira via, que muito se discute, mas ainda não tem uma identidade, um rosto, uma alma, um nome. A partir das prévias do PSDB, isso, a meu ver, acontecerá quase que naturalmente. E aí este candidato poderá compor a melhor via, que não é nem da extrema esquerda de Lula e nem da extrema direita de Bolsonaro. Sim, o centro democrático, liberal, que avança, que tem políticas sociais, mas tem políticas econômicas, que é desestatizante, que vai ajudar a resgatar a paz e, principalmente, a esperança no Brasil. Governador, mas de fato o Bolsonaro é sim extrema direita, mas o senhor considera o ex-presidente Lula e o PT como extrema esquerda? O presidente Lula, sim, nem todos do PT são de extrema esquerda. O PT é um espectro também amplo. Eu tenho boa relação com vários nomes, inclusive, que integram o legislativo do PT e o executivo. Aliás, aqui em São Paulo mesmo, Edinho Silva, que foi ministro de comunicação do presidente Lula, é prefeito aqui de Araraquara. E quero lhe dizer, um excepcional prefeito, competente, sério, dedicado, inovador, nosso amigo, temos uma relação, primeiro, republicana, como tem que ser, que nós não discriminamos quem pertence a esse ou aquele partido, ou porque não tenha votado em nós, ou porque não seja o nosso partido, isso não existe. A eleição termina quando você tem a contagem da eleição, acabou. E, além disso, o Edinho tem sido um excepcional prefeito em Araraquara, e é do PT, e foi ministro do presidente Lula. Agora, o Lula é radical, é a posição que ele defende, inclusive métodos com os quais eu não estou de acordo também, Robson. Para mim, fins não justificam os meios. Essa frase cunhada por José Dirceu, para justificar que, pelo fato do PT apoiar os pobres, os desvalidos, tem o direito a roubar o dinheiro público, roubar a Petrobras, fazer saques na saúde pública, etc. Eu não estou de acordo. Fazemos e devemos ter políticas públicas para os mais modestos, os mais pobres, os vulneráveis, os desempregados, aqueles que vivem a situação de sofrimento, em alguns casos, sofrimento absoluto. Nós temos que ajudar com políticas públicas claras, como estamos fazendo aqui em São Paulo, com a Bolsa do Povo, R$ 500 por mês, mas com o trabalho sendo remunerado.
Não é para ficar em casa que ele recebe R$ 500. Ele trabalha e ganha R$ 500, trabalha meio expediente, porque ainda tem metade do expediente para procurar um emprego que lhe ofereça uma condição ainda melhor. Aqui temos o alimento solidário, 2.300.000 cestas na primeira leva, agora temos mais 2 milhões para atender as pessoas vulneráveis que não tinham o que comer em casa. Governador. 2 milhões de vale gás, com o preço do gás. Você sabe quanto está o gás aí na Bahia? Tem lugar aí na Bahia que vende o gás a R$ 135. Como é que pode uma família de desempregados pagar R$ 135? E a promessa do presidente Bolsonaro era chegar a R$ 30, né? No máximo. Ficou na promessa, mais uma, né? Governador, agora, como é que o senhor pretende enfrentar um desafio que tem... É um tripé, né? São 3 tópicos de um desafio que o senhor deve enfrentar, já que o senhor se dispõe a renunciar. Para que essa renúncia, do seu ponto de vista, seja uma renúncia segura, me parece que o senhor teria que vencer 3 aspectos. O primeiro seria de unificar o próprio partido, o PSDB, né, a nomes como o próprio Aécio Neves, né, que aqui lá tem flertado muito com o próprio governo Bolsonaro, né, que é o primeiro desafio até se quiser chegar no segundo turno, né, alguns setores do partido que às vezes estão dentro, setores, inclusive, que aí eu entro no segundo passo, né, que é dessa organização da terceira via, né, que ela precisa ser unificada, mas também tem vários fragmentos dessa terceira via que ou estão literalmente dentro do governo, ou estão flertando e apoiando as políticas do governo, né, ou estão, na verdade, direto ou indiretamente, nessa posição dúbia, né? E o senhor, que é um homem de comunicação, sabe que, para quem está do outro lado, a mensagem que chega, né, de quem é que realmente está de um lado, né? Você tem de um lado um polo com o PT e com Lula, com posições claras, do outro lado um polo com Bolsonaro e posições claras, mas parece que não está claro ainda, né? E eu acho que aí é o seu terceiro desafio, né, de diferenciar-se e desvincular-se, principalmente do governo de Bolsonaro e das políticas que são desenvolvidas por ele, né? Então, como é que o senhor pretende resolver um a um esses 3 desafios para que sua renúncia seja segura e o senhor possa disputar o cargo de presidente da República? Robson, boa pergunta e bem formulada também. Não há nenhuma segurança em eleição. Você nunca disputa uma eleição com a segurança de que vai vencer. Disputa com a convicção de que pode vencer, e essa convicção eu tenho. Eu venci as 2 únicas prévias que foram realizadas no Brasil até hoje, aqui em São Paulo, 2016 para a Prefeitura e 2018 para o governo. E era franco favorito a perder as prévias. Ninguém apostava que eu poderia ganhar. Mas trabalhei, expus, falei a verdade, dialoguei, construí propostas e vencemos em 2016. Depois vencemos a eleição, inclusive, no primeiro turno aqui, vencendo Lula, apoiando Fernando Haddad, que era prefeito, perdeu a eleição no primeiro turno. Acabou sendo ruim, para não dizer vergonhoso, perder a eleição para um principiante como eu no primeiro turno. Mas eu trabalhei para isso e construí uma boa proposta para a capital de São Paulo. E não briguei com Fernando Haddad. Aliás, fizemos uma transição muito republicana. Você que é bom jornalista vai se lembrar disso. E durante várias semanas, entre a eleição e a posse, a eleição foi em outubro, a posse foi dia 1º de janeiro, construímos entendimentos em várias áreas da Prefeitura para não interromper a operacionalidade da Prefeitura de São Paulo. Depois, em 2018, disputei as prévias de novo do PSDB, também não era favorito e venci. E depois das eleições tivemos o privilégio também de vencer, e estou aqui hoje falando com você exatamente por conta disso. Então, unificar o PSDB, você tem razão. Aqui nós fizemos isso. Terminadas as prévias, juntamos todo mundo no município, no governo estadual e agora desejamos também, primeiro temos que vencer as prévias, eu não quero aqui antecipar resultado, nem ser arrogante, ao contrário, ter humildade, reconhecer que temos 3 bons candidatos, mas eu certamente, após as prévias, nós teremos que estar absolutamente unidos em torno do candidato que vencer as prévias do PSDB. E somar também com outros partidos, outras lideranças, para termos uma frente democrática com princípios equivalentes, né, sobretudo na visão liberal da economia, mas social do ponto de vista dos desvalidos e dos mais pobres, e, portanto, organizando a terceira via com um bom discurso, contagiante, e a diferenciação que você colocou, que é fundamental. Você não pode ter, nem de longe, um discurso
que se assemelhe a Bolsonaro ou a Lula, nenhum dos dois, nem Lula nem Bolsonaro. Aliás, a minha posição talvez seja mais difícil, é a posição de centro, de avançar, gerando políticas públicas adequadas para gerar emprego, gerar oportunidade, gerar renda. Com tantas pessoas desempregadas, elas precisam de um emprego e a segurança da carteira do trabalho assinada. E aos que estão vivendo momentos difíceis, sendo vulneráveis, acolhê-los com a condição adequada para que tenham onde viver, como se alimentar, como cuidar da sua saúde, como estamos fazendo aqui em São Paulo. Dá trabalho? Dá, mas se é uma coisa para a qual eu fui educado, é isso, trabalhar. Eu faltei em todas as aulas de vagabundagem, de ganhar em loteria sem trabalhar, enfim, de varinha de condão, fada mágica. Essas aulas eu não frequentei as aulas de trabalho, suor, manga arregaçada e trabalho, Robson. E foi aí que eu construí a minha vida. Saí de um modesto office boy aos 13 anos de idade, trabalhando de dia e estudando à noite numa escola pública, para me tornar um empresário, modéstia à parte, de sucesso. E depois vim para a política para ajudar o meu país, ajudar a minha terra, a nossa Bahia, ainda que aqui de São Paulo, que é o maior território baiano fora da Bahia, e devolvo todos os meus salários, no mesmo dia que recebo, devolvo para o Fundo Social de Solidariedade, e nesse momento para a compra do alimento solidário. Trabalho de graça, mas trabalho feliz com o que eu estou fazendo. Como eu posso fazer, estou feliz fazendo aquilo que eu mais desejo, ajudando as pessoas. Pelo tempo que eu tenho que cumprir para a gente finalizar, governador, vamos dizer que cumprindo essas etapas, né, de conseguir unificar e diferenciar o seu partido, o PSTB, de desvincular, né, a imagem de alguns fragmentos ainda em relação ao próprio Bolsonaro e de unificar também a terceira via, vamos dizer que, por um acaso, o senhor não chegue a um segundo turno, ou o senhor, avaliando a conjuntura mais adiante, decida ser candidato à reeleição, por exemplo. Eu pergunto, caso tenhamos um Lula e um Bolsonaro no segundo turno, o senhor, a exemplo de Fernando Henrique Cardoso, como já declarou, e numa entrevista comigo, como já declarou o senador Tasso Gereissati, o senhor votaria no ex-presidente Lula contra tudo que representa o próprio Bolsonaro, por ser, inclusive, antidemocrático? Primeiro, Robson, sou contra a reeleição. Sempre fui. Quando assumi a Prefeitura de São Paulo, disse que não disputaria a reeleição. Não disputei. Quando assumi o governo de São Paulo, disse sou contra a reeleição. Não vou disputar a reeleição. Não tem a menor hipótese. A reeleição é ruim no Brasil, ainda que constitucional, é um preceito constitucional, aliás, do presidente Fernando Henrique. Não o condeno por isso, mas ele já se arrependeu e declarou isso meses atrás num artigo que escreveu para o jornal Estado de São Paulo e para o Globo, dizendo que tinha arrependimento de ter colocado em votação e ter vencido essa votação para a instituição da reeleição. Sou contra. Acho que as pessoas têm que ser eleitas e, ao serem eleitas, cuidarem da gestão e não já assumirem o governo preocupadas em reeleição. Foco na gestão para atender às necessidades do seu estado, da sua cidade e do seu país, principalmente dos mais pobres. Não votaria em Lula e nem em Bolsonaro. Nenhum dos dois. Se tiver que anular meu voto, farei o que nunca fiz na minha vida. Nunca anulei um voto. Mas não voto em Lula nem em Bolsonaro. Robson, eu não quero ser desrespeitoso em relação ao presidente Lula, até porque, eu repito, eu tenho bons amigos no PT, em outros partidos de esquerda, tenho conversas respeitosíssimas com representantes do PT, do PCdoB, do PDT, do PSOL. Nunca tratei ninguém de maneira hostil, nunca falei palavrões, nunca xinguei ninguém, mas Lula, não. Os fins não justificam os meios. Tirar, extrair, roubar dinheiro público e achar que pode ficar imune porque ajuda e apoia os pobres, comigo não. Trabalhe, mas apoie... Mas o Supremo não inocentou o presidente de todas essas questões, não. governador? Ele ainda tem 3 processos que ele está respondendo no Supremo. 2, ele se livrou, mas ele ainda tem 3 processos, Robson. Então, ele tem a prerrogativa, obviamente, de se defender, como está se defendendo, na defesa do seu direito. Mas o meu voto ele não terá, e nem muito menos o apoio. E Bolsonaro, então, nem se fale. Esse é um fascínio fascista, uma figura que enganou milhões de pessoas, milhões de brasileiros
Ele enganou, dizendo que ia fazer um governo liberal, que ia fazer um governo com a Lava Jato, portanto com o Sérgio Moro, que ia fazer um governo transformador na educação, na cultura, no meio ambiente, destruiu a pasta de meio ambiente, abriu a Amazônia para sua devastação, liquidou a educação do Brasil. O Brasil andou 12 anos para trás em educação, 4 ministros da educação, um pior do que o outro. Na saúde, um desastre, 589 mil mortos no Brasil, é um pária. Bolsonaro é objeto de meme, de piadas internacionais, mas uma piada que custou a vida de 589 mil poderiam estar vivos e salvos se tivéssemos comprado a vacina, ou pelo menos permitido que o Butantan fornecesse a vacina, como nós de fato tínhamos, e só começamos a vacinar em 17 de janeiro, porque era o Butantan, e nós aqui fomos até o Supremo Tribunal Federal, senão a vacinação no Brasil teria começado em abril hoje, estaríamos contabilizando mais de 700 mil mortos no Brasil. Então, nenhum nem outro. Eu estou no grupo do nem Lula, nem Bolsonaro. Fazendo aqui uma brincadeira, nem horror, nem terror. O que o Brasil precisa é um bom gestor. Eu acho que as pessoas querem isso, Robson. Um gestor confiável, que tenha experiência administrativa, que tenha isenção, que tenha honestidade, que não tenha investigação, processo, que não seja objeto de análise de corrupção de nenhuma ordem, que seja um bom gestor e seja um pacificador também. Alguém capaz de dialogar com a esquerda, com a direita, com o centro-direita, centro-esquerda, e os que, como eu, são de centro, e respeitar o contraditório. Nem sempre você pode ter opiniões iguais às suas. Aliás, ainda bem, porque por isso é que temos democracia. Opiniões iguais você só encontra em ditadura. Seria o totalitarismo. Totalitarismo. Então, esse é o caminho. Mas sem paz. Se pudermos fazer uma campanha em termos de propostas para o Brasil, melhor do que uma campanha feita de ataques. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação do governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, pré-candidato à presidência do Brasil no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, governador. Eu deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Robson, primeiro, muito obrigado. Gostei da entrevista. Você é extremamente preparado. Estou falando aqui como jornalista, que você sabe que eu sou, embora não exercendo a função hoje, mas depois de muitos anos de rádio e televisão, evidentemente que eu tenho uma capacidade de analisar aqueles que são competentes no uso do rádio e da televisão. Você tem essa competência. Fala com propriedade, conhece o que fala, indaga com fundamento. Então, gostei da entrevista com você. Tem uma curiosidade, isso que eu ouço aí são passarinhos que você tem na sua casa ou não? Rapaz, para o senhor ver, governador, nesse momento de pandemia, né, não estou, infelizmente, aí, olho no olho para a gente fazer a entrevista, aí fazendo de casa, tem o nosso cachorrinho Caramelo, que é o Pet, e ele pegou justamente um brinquedinho que apita, né, que era para ele estar quietinho, ele ficou apitando. Eu achei que eram pássaros que você tinha aí, porque eu estava ouvindo esse apitinho, como você colocou agora. Mas eu adoro os cães também, viu? Então isso é ótimo. Os cães, pessoas que têm amor à vida, têm amor aos animais também. Então isso é bom. É uma boa notícia que você me deu também, Robson. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Cuide bem do Caramelo, falo que eu mandei um abraço para ele. E conte comigo numa nova oportunidade. Tá, joia. Muito obrigado, governador. Os estudiosos dizem que já passamos por diversas eras. Em alguns momentos, o homem era teocentrista, Deus era o centro do universo. Em outro momento, se considerava o antropocentrismo, o homem como o centro do universo. Talvez agora estejamos na era do achocentrismo. Vale aquilo que eu acho que é verdade, mesmo que seja mentira. Por isso, talvez alguns estudiosos digam ainda que estejamos na era da informação. Ou será a desinformação? Olá, eu sou Robson e estou aqui para convidar você a fazer parte desta comunidade de pessoas que querem ser bem informadas, com conteúdo ético, de qualidade, democrático, que vai incentivar o bom debate que a sociedade precisa fazer. E se você quer conteúdo de qualidade, lembre-se de inscrever-se no nosso canal para ficar bem informado. Todo dia com notícia, comentário e opinião para que você esteja melhor instruído
a discutir os temas que estão presentes no dia a dia da sociedade.